Olá, hoje é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda 2017 para o contribuinte que teve rendimento superior a R$ 28.559,70. A multa para quem não entregar no prazo é de R$ 165,74. E a máxima é de 20% do imposto devido. A expectativa da Receita Federal é de receber 28.300.000 declarações neste ano. As restituições começarão a ser pagas em 16 de junho. Vamos agora aos destaques desta edição. O Parlamento estuda a criação de CPI para investigar problemas da citricultura paulista. A Assembleia discute políticas públicas para ajudar autistas de São Paulo. A audiência pública discute lei que obriga credores a avisarem os devedores sobre seus débitos. E na última reportagem sobre sustentabilidade, você vai conhecer o artesanato em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A partir de agora no Jornal da Assembleia. O Parlamento Paulista debateu políticas públicas para ajudar pessoas para lá de especiais, os autistas. Estimativas da Associação Médica Americana, 1% da população mundial é autista. Traduzindo em números, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com o transtorno. As causas do autismo ainda são desconhecidas. De acordo com a Associação Médica Americana, a chance de uma criança desenvolver autismo por causa da herança genética é de 50%, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores como o ambiente de criação. A associação ainda mostra que 1% da população mundial tem autismo. Como não existe uma estatística oficial, estima-se que no Brasil existam mais de 2 milhões de pessoas com autismo. Só na cidade de São Paulo, esse número chega a passar dos 120 mil. Com o objetivo de compartilhar suas experiências, a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu um debate às atuais políticas públicas na área, atendimento, acolhimento e inclusão, e apontou melhorias voltadas aos autistas. A gente sente que falta mais empenho do poder público com relação a esse assunto, tá? Porque muito se tem por fazer ainda. Existem instituições particulares que cuidam, né, do atendimento, mas em termos de atendimento à população mais carente, a população que necessita de atendimento gratuito é bem deficitário, viu? O encontro aberto ao público foi iniciativa do Instituto do Legislativo Paulista. A sociedade veio para aqui para discutir e encaminhar soluções. E essa é a missão do ILP, né? Receber e encaminhar soluções. Hoje, tudo que for tratado aqui, nós vamos encaminhar para a nossa Comissão de Saúde aqui da Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos, seja qual for o assunto pertinente. A proposta de atualização do regimento interno foi apresentada na Assembleia Legislativa para funcionários e deputados. A apresentação da proposta de reforma do regimento interno ficou a cargo do secretário-geral parlamentar Rodrigo Del Nero. Isso é um início de uma modernização. Eu acho que a casa merece isso, a casa está engessada mesmo em alguns pontos. O regimento interno atual traz uma costura de resoluções dos anos 1970 até 2011, quando houve a última consolidação. Ainda contempla a máquina de escrever e o consumo de papel, em detrimento da tecnologia e os meios eletrônicos. Eu, como deputada de 2 anos, né, estou impressionada porque eu imaginava que aqui era tudo digital. Então já parte do princípio que está tudo errado para mim. No mundo digital, nós com tanto de papel. Dentre as 173 telas apresentadas, a maioria adequações e atualizações, como a retirada do voto secreto, que já não mais existe na prática, mas ainda está lá no regimento. Também desaparece a figura do relator especial e os prazos serão contados em sessões legislativas, em vez de dias. Ao invés de acelerar o processo legislativo, ele tira todo o direito do contraditório. Diminuição de fala no parlamento, restrição de instrumentos de obstrução, o fim da obrigatoriedade da relatura de relatório de contas do governador e do orçamento do governador. Ou seja, instrumentos que você tem para fazer com que um projeto seja mais discutido, que a imprensa tenha acesso, que o povo interessado tenha acesso, que as categorias tenham acesso antes de ser votado no atropelo, simplesmente ele está enterrando. Não é absolutamente tirar instrumentos da oposição, absolutamente. E, aliás, a proposta está muito bem formulada, está muito bem feita. Precisamos tocar em frente. Realmente, com esse regimento, é absolutamente impossível
ter produtividade. O projeto vai receber emendas dos deputados e será debatido em plenário por 24 horas em 2 sessões. A nossa proposta que nós estamos apresentando, ela é uma proposta que vai ser protocolada semana que vem. Ela poderá receber todas as emendas necessárias de qualquer deputado que queira fazer qualquer proposta de alteração. Depois ela vai ser tramitada, né, pela mesa para acolhimento ou não dessas propostas. E, por fim, nós faremos a votação dessa proposta no plenário. São duas votações. O calendário paulista ganhou a Semana Estadual de Conscientização sobre a paralisia do sono por meio de lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Um mal que afeta mais de 2 milhões de brasileiros. Agora, imagine você despertar de um sono, ter noção do que está acontecendo ao seu redor, mas ser incapaz de se mover. Pois é assim que a paralisia do sono se manifesta. Maria Tereza tinha 12 anos quando passou pelo primeiro evento de paralisia do sono. Eu estava viajando com meus pais de carro para o interior de São Paulo e acabei dormindo, encostada assim na janela, e quando eu acordei eu não conseguia me mexer. Então eu tentava me mexer, não conseguia, tentava falar. Eu conseguia ouvir meus pais conversando, só que eu não conseguia me mexer. Eu tentava acordar e não conseguia. O que você sentiu na hora? Eu senti muito desespero. A paralisia do sono é um transtorno que ocorre logo que a pessoa acorda ou no momento em que ela começa a adormecer. É um problema de comunicação entre o cérebro e o corpo. Durante o sono, o cérebro pode demorar para devolver o movimento ao corpo. Pode acontecer em qualquer idade, mas é mais frequente entre os 20 e 30 anos. Idade em que os eventos ficaram mais constantes em Maria Tereza. A paralisia do sono ainda pode causar alucinações. Teve uma vez também no ônibus que eu consegui ouvir as mulheres de trás, do banco de trás, conversando, e eu senti elas me tocando, assim, pegando meu cabelo, assim. E eu não conseguia me mexer, porque eu não conseguia fazer elas pararem de mexer em mim, porque eu não conseguia me mexer. Mas aí depois eu vi que era um sonho, na verdade, né? Uma alucinação dentro da paralisia. Mas não é só Maria Tereza que passa por isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é algo até comum. 8% da população mundial tem paralisia do sono. E segundo uma pesquisa médica realizada pela Google, 2 milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema. Hoje em dia, como eu já tenho faz bastante tempo, eu consegui perceber que eu estou tendo a paralisia. Eu relaxo, tento ir mexendo aos poucos a mão, o pé, e aí eu vou relaxando a respiração e vou tentando aos poucos acordar. Em 23 de setembro de 2016, o projeto de lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, foi aprovado e agora é a Lei 16.313 de 2016, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Paralisia do Sono. Acho importante as pessoas saberem que isso acontece, se nunca aconteceu com a pessoa pode vir a acontecer, e para elas, né, se acalmarem, que vai ficar tudo bem, que elas vão conseguir acordar. Saber como fica o tempo agora à tarde em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, tarde fria e com chuva. À noite a temperatura despenca. A mínima na madrugada de hoje chegou a 13 graus. A máxima não passa de 17 graus. Na região de Presidente Prudente, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. A máxima chega aos 24 graus. Em Araçatuba e região, tarde com tempo nublado, pode chover em áreas isoladas. Essa madrugada os termômetros marcaram 17 graus. Na região de São José do Rio Preto, tempo fechado com chuva durante toda a tarde de sexta-feira. Noite fria e chuvosa, a máxima chega aos 25 graus. Na região de Ribeirão Preto, tempo fechado agora à tarde e à noite. Chove forte em áreas isoladas. A máxima chega aos 24 graus. Deputados estudam a criação de CPI para investigar os problemas da citricultura paulista. Nós voltamos depois do intervalo. Até já. As dificuldades dos produtores de cítricos, que vão da queda nos preços até a formação de cartel, vão ser discutidas numa comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa. Uma reunião entre deputados e representantes do setor foi o primeiro passo para
concretização dessa CPI. Em 2014, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, e outros 31 deputados pediram a abertura da CPI da citricultura. O requerimento foi aprovado em 2015 e, em março deste ano, aconteceu a nomeação dos membros. Mas antes de dar início aos trabalhos da CPI, os deputados ouviram representantes de associações e produtores do setor para formar uma pauta de trabalho. O grande desafio, eu acredito, é a gente poder fazer essa interlocução do setor, né, dos produtores, juntamente com as grandes empresas, com as grandes indústrias, para que a gente possa realmente identificar os desdobramentos que essa caracterização pode ter. A CPI da citricultura pretende investigar o cartel no setor, que engloba a produção de laranja, limão e tangerina. Cartel é um acordo entre os concorrentes para fixar preço, mercado, cotas de produção e até a divisão de clientes. As indústrias dividem os produtores entre si, definem os preços que vão ser pagos, que não tem nada a ver com oferta e demanda, é simplesmente a vontade deles, né? E se apropriam de toda a renda. Então, o produtor perdeu renda, perdeu capacidade de produzir, porque sem renda ele não consegue manter a produção, então os custos dele sobem e ele é excluído. O pequeno produtor é o mais afetado. Em alguns estratos de produção, aí até 5.000 árvores, nós temos que mais de 50% dos produtores deixaram a atividade num prazo de 6 anos. Então, muitos produtores não estão conseguindo pagar suas contas, enfim, não tem lucratividade na atividade e saem da atividade, vão procurar cana-de-açúcar, enfim, uma outra atividade agrícola. A reunião foi um pedido dos deputados Barros Munhoz e Marco Vignoli, ambos do PSDB. Ainda tem muita coisa a se melhorar, muita coisa para ser trazida à luz e essa CPI vai poder fazer isso, né? Criar uma legislação para combater novos cartéis que possam acontecer em outras culturas. Nós queremos harmonizar a vida dos produtores e dos industriais e queremos resolver, através dessa CPI, com sugestões, a problemática desse relacionamento muito tenso e gerador de muitos conflitos ao longo dos anos. É uma CPI muito complicada, muito difícil, muito séria. Se você sofre com dor na coluna, preste atenção à postura inadequada ao carregar a mochila ou a bolsa. Veja agora na reportagem do Jeremias Gomes as orientações para evitar doenças como a escoliose. Mochilas carregadas de um lado só, distribuindo mal o peso no corpo. Um dos erros mais comuns de postura. Carrega do jeito certo? Não sei, acho que não. Não. Acho que eu não carrego muito bem, não. Eu acho que sim, que ando reto, né? Tem que andar, não pode andar assim curvado, tem que andar reto. Eu tava pegando as coisas aqui, então eu trago para frente para carregar as coisas, para pegar, para depois voltar para trás, para não precisar ficar assim, né? Desajeitado, entendeu? Catando coisa. Então põe aqui na frente, cato alguma coisa, depois eu ponho de volta aqui atrás. O metroviário Davi, de 56 anos, sofre há 15 anos com dor na coluna. A forma errada de carregar a mochila e o sedentarismo, que atinge pelo menos 4 em cada 10 brasileiros, lhe renderam uma hérnia cervical. Eu estou fortalecendo minha musculatura. Porque o que sustenta o corpo não é o esqueleto, é a musculatura. E você fazendo exercício físico, levantando as coisas corretamente, você tem uma postura ideal e você não vai sofrer dores. Dá para voltar a ter saúde com a postura correta e com o exercício? Ah, sempre, sempre. Agora, e esse custo-benefício, o que você diz para a pessoa que não liga muito para a postura, para carregar a mochila correto? É um custo caro. Sim, muito caro. E ela vai sentir isso lá na frente. Se ela é um jovem de 15 anos, 20 anos, lá pelos 40, 50, ela vai sentir bastante o que ela fez errado na vida. Foram precisos 6 meses de terapia e exercícios físicos de fortalecimento muscular para a saúde voltar. Mesmo para quem está sempre cuidando do corpo, existe uma continha básica que não pode faltar na hora de carregar a mochila para evitar problemas nas costas. O peso dela não pode ultrapassar 10% do peso do seu corpo. E este é o máximo. Por isso, ao carregar a mochila, evite coisas em excesso. Por exemplo, livros que pesam bastante. As mochilas de rodinha também são boas opções, mas o puxador deve ter o tamanho adequado. O ortopedista Carlos Kopke explica que distribuir o peso da mochila de forma uniforme é fundamental. Nosso corpo é um eixo.
Então procurar manter o eixo da coluna, entendeu? Então você evitar que a mochila te jogue para frente, para trás, então sempre manter o mais ereto possível, o mais reto possível. O adolescente dificilmente usa dos dois lados, então como eles têm uma tribo na escola, carrega tudo de um lado. Geralmente a altura da mochila também diz a altura muito mais baixa que a altura do bumbum, o que obriga ele a jogar o corpo mais para trás. Então além de botar dos dois lados, a altura da mochila é importante e a distribuição do peso é fundamental. O médico explica que a escoliose é uma das doenças mais comuns, causadas pela má postura e carregamento inadequado de mochilas, mas não é a única. Doenças musculares e com isso vão vir complicações, cefaleia, mal-estar, tudo associado a uma sobrecarga e uma tensão inadequada. Se o mau hábito já se instalou e você já tem dores na coluna, alguns exercícios com orientação médica podem ajudar. Eu acho importante trabalhar a musculatura da região abdominal e a musculatura da região lombar, que são músculos que dão a sustentação para o corpo. Então, se você está carregando uma mochila com sobrepeso, ou mesmo que não esteja com sobrepeso, mas ela está pesada, você começa a jogar um peso justamente nessa região da coluna, né? Principalmente nessa região. Então, é importante estar com o abdômen muito fortalecido e a região lombar também, para que você possa manter uma sustentação e não vá agravando uma postura inadequada, entendeu? Como a hiperlordose lombar, isso pode começar a ocorrer se você está com o abdômen fragilizado. É importantíssimo você procurar um médico especialista e também um educador físico que vai te orientar adequadamente o exercício que você tem que fazer para melhorar isso aí, né? Especialmente se a pessoa já tiver alguma lesão, algum problema, alguma doença. Mais importante ainda, para quem não tem é importante, imagina para quem tem, né? Então é importantíssimo buscar um profissional que seja especialista no assunto. Vamos ver como fica o tempo agora à tarde em mais regiões do estado. Na região de Marília, o tempo nublado, mas sem previsão de chuva forte. De madrugada, a mínima chegou aos 13 graus. À tarde, os termômetros não passam dos 23 graus. Na região centro-oeste do estado, tarde fria com chuvas em pontos isolados. Em Bauru, os termômetros chegam aos 24 graus. Muita chuva na região central do estado. Em São Carlos, a temperatura não passa dos 23 graus. E na região metropolitana de Campinas, tarde com muitas nuvens e chuva fraca. A temperatura não passa dos 20 graus. Lançada a frente parlamentar em favor do parlamentarismo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Uma audiência pública aqui na Assembleia discutiu o projeto de lei 874 de 2016 do governo do estado, que trata do aviso enviado pelas empresas aos clientes devedores. Para os especialistas, a proposta é inconstitucional porque agride o direito do consumidor de ser alertado sobre uma possível dívida. O plenário Tiradentes ficou lotado. Homens e mulheres com camisetas que traziam a mensagem têm o direito de saber. Hoje a gente tem vários problemas de homônimos no país, a gente tem problemas de estelionatários, a gente tem vários problemas que você chega e não sabe por que você está negativado. Muitas vezes a dívida não é sua. A audiência pública é uma iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Esse projeto que o governo apresentou é um projeto extremamente perverso que agride o direito do consumidor, porque ele nega ao consumidor a informação de protesto. Ele não vai saber nunca se ele está protestado ou não. É um absurdo, é um retrocesso. Nós aprovamos uma lei aqui em 2015, do deputado Rui Falcão, de um projeto de lei que foi sancionada. E o governo está regredindo, está retirando um direito sagrado do consumidor, da pessoa ser informada se ela está sendo processada ou não. É nisso que consiste o projeto do governo, é retirada de direito. O projeto que está em discussão desobriga os credores de avisarem os devedores sobre dívidas em atraso. Desta forma, o débito pode ir para o banco de dados do SPC Serasa sem que o consumidor tenha conhecimento ou oportunidade de resolver o problema. Para este advogado, o projeto de lei é inconstitucional. Nós acompanhamos uma série de processos que questionaram a constitucionalidade da Lei 15659 de 2015. Inclusive, um dos processos é de autoria, foi impetrado pelo próprio governador do estado de São Paulo, que questionava à época a constitucionalidade do estado legislar sobre tal matéria e agora, de forma totalmente contraditória,
reconhece a constitucionalidade, em tese, da Lei 15.659 e questiona justamente esse instrumento que deu efetividade ao direito do consumidor. Entre os vários pontos negativos levantados, um deles é o prejuízo à própria economia. É importante dizer que quando o consumidor é negativado, ele perde acesso ao crédito. Ele tenta fazer uma nova compra e não consegue. Ele tenta obter um novo financiamento e não consegue. Mas, ora, se ele foi rotulado como um mal pagador indevidamente, uma troca que é mutuamente benéfica deixa de acontecer. De fato, ele é um bom pagador e quer comprar. Se o vendedor soubesse que ele é um bom pagador, o vendedor estaria disposto a vender. Mas como há esse equívoco, a troca deixa de acontecer. Sônia Amaro participou do encontro representando a Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Pode acontecer, claro, situações em que realmente o consumidor acabou deixando, esquecendo. Acontece. Então, por isso que é imprescindível que essa comunicação seja feita de forma prévia, o consumidor tome ciência disso, para que ele tenha a oportunidade, inclusive, de quitar esse débito, de pagar essa conta que está em atraso. Foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar, no auditório Franco Montoro, em apoio ao parlamentarismo. O coordenador é o deputado Davi Zaia, do PPS. A frente irá debater e divulgar o parlamentarismo, um regime em que a eleição de quem comanda politicamente o país não é direta, mas por meio dos parlamentares. A ideia é que nós possamos, com a frente, levar esse debate para a população, né? Há hoje um grande questionamento da representatividade dos partidos, da representatividade dos políticos, né, do sistema político vigente, do sistema eleitoral vigente. Então, acho que nada mais atual do que colocar essa discussão. No Brasil, por exemplo, o sistema é o presidencialista. Se fosse o parlamentarista, o presidente, este cargo seria o de chefe de Estado, a mais alta representatividade do país, mas com poderes políticos reduzidos, até simbólicos. A governança, na prática mesmo, ficaria a cargo do chefe de governo, muitas vezes chamado primeiro-ministro, e eleito pelo Congresso. Mas a divisão destes poderes teria muitas vantagens, dizem os parlamentares. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 2 governos que foram afastados dos presidentes, causando um transtorno, né, um dano muito grande para o país parou. Eu acredito que dentro desse debate de hoje, começarem uma discussão, fomentar mais essa discussão sobre a questão do parlamentarismo, para que comece a se pensar nesse novo modelo para o Brasil. A mãe de todas as reformas é a reforma política. E discutir a reforma política com o viés da possibilidade do oferecimento do parlamentarismo como alternativa ao sistema de governo do país é, sem dúvida nenhuma, um avanço muito importante. E é, sem dúvida nenhuma, um belo movimento da Assembleia Legislativa. O nome da frente parlamentar homenageia Franco Montoro, ex-governador do estado de São Paulo e defensor do parlamentarismo. O parlamentarismo, o Montoro sempre dizia, é a melhor educação política, é fortalecer o parlamento, a reforma política, o voto distrital, e agora estamos honrados com o nome do Franco Montoro na frente parlamentarista e vamos fazer o diabo. Gostou da exposição também aí? Então, a exposição uma maravilhosa, que já esteve no Memorial da América Latina, que era também uma bandeira do Montoro. Então a gente fica muito contente e realmente muito esperançoso. E hoje, na última reportagem especial sobre sustentabilidade, vamos conhecer o artesanato local em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Há gerações, os artesãos locais garantem o sustento das famílias, retirando da terra e do mar o necessário para fazer as peças que encantam turistas e movimentam a economia. O equilíbrio entre a exploração, seja da pesca ou da agricultura, envolve outro elemento, os parques de preservação. O Parque Estadual da Serra do Mar é o maior deles. Criado há quase 40 anos, suas unidades de conservação foram regulamentadas em 2000 e abrange 23 municípios, entre eles Ubatuba. Os moradores do Quilombo da Fazenda reclamam que a proibição de exploração da agricultura e da pesca em boa parte das áreas do parque reduziu a capacidade de geração de renda de suas 40 famílias. Seu Roberto produz 120 quilos de farinha de mandioca por semana. São cerca de 6 horas mexendo até chegar ao ponto. Da atividade dependem a mulher, a filha e o genro. Seu Roberto diz que gostaria de uma área maior para plantar. Eu não tenho espaço
para plantar assim. Por exemplo, eu tenho levado 2 anos esperando essa mandioca ficar no ponto para fazer farinha. Nós perdemos o espaço, não foi só eu, a comunidade. O que o senhor espera? A gente espera que a pessoa tenha mais um espaço para a gente ter aquele base da pessoa nunca faltar as coisas para a gente. O básico, não é muito que eu quero, que a gente quer. Para evitar a dependência da agricultura, as famílias do Quilombo apostam no turismo. O povo de antigamente vivia da pesca e da roça, né, da agricultura. E era esse o modo de vida, plantava e pescava. E vivia da terra mesmo, entendeu? Não tinha dinheiro, mas também não sentia a falta dele, porque, na verdade, nós tínhamos de tudo, né? E a gente sentiu a necessidade, já que não podia mais plantar, a gente sentiu, então, a necessidade de se ter uma outra renda, uma outra fonte de renda, e isso através de comércio, né? Comercializar. E aí vocês comercializam o quê? Basicamente a farinha? A farinha, aqui é a farinha, mas o nosso principal fonte de renda hoje é o turismo. A gente trabalha com turismo, com a gastronomia e com o artesanato. O artesanato também tem ajudado na geração de renda e envolve cerca de 2.000 pessoas. A vocação da cidade fez com que agentes da área de saúde vissem na atividade uma forma de gerar renda e envolver pacientes em situação de vulnerabilidade social. O artesanato também faz parte desta economia sustentável aqui em Ubatuba. A Rosa já trabalha com artesanato há muito tempo, a vida toda praticamente, né? E hoje você faz esses chinelinhos aqui, por exemplo, com esse material que a gente está vendo aqui ao fundo, né? Esse chinelo aqui, por exemplo, quanto tempo você gasta para fazer? Das 8 até as 9, quando não tem nada para mim fazer para parar. Em 1 hora você faz um chinelo desse? E vende por quanto, aproximadamente? R$5. Eu vendo assim, em 2 casas, né? Porque no artesanato mesmo vai mais que R$2. Dona Rosa faz parte de um grupo de pacientes da rede pública de Ubatuba que encontraram no artesanato um apoio para o tratamento, um projeto do Núcleo de Apoio e Assistência à Família. Eles comercializam os produtos em feiras locais. Ubatuba tem cerca de 1.300 artesãos com uma renda que varia de R$800 a R$2.000 por mês. A Associação da Casa do Artesão ajuda nas vendas. Muitos deles vivem do que ganham aqui, entendeu? Assim, eles até ganham um pouquinho em outras lojas, mas o forte é aqui. Várias cidades, né, próximas, mais distantes, que visitam a nossa loja, gostam e eles acham interessante essa organização que a gente tem, né? Então voltam e querem saber como é que tudo aconteceu e continua acontecendo. E na semana que vem vamos falar de um assunto especial. Casais que dividem o local de trabalho da vida pessoal e profissional. Juntas e misturadas, hein? Você não pode perder. Vamos conferir agora a previsão para esta tarde de sexta-feira nas demais cidades do interior do estado. Em Sorocaba, o tempo continua nublado com possibilidade de garoa. A temperatura não passa dos 19 graus. Vale do Ribeira, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva forte. Pode garoar em algumas áreas. Em registro, a máxima é de 21 graus. Tarde de frio em toda a Baixada Santista. À noite, deve garoar em toda a faixa litorânea. Em Santos, a temperatura máxima chega aos 23 graus. Na região do Vale do Paraíba, a previsão é de tempo fechado, com chuva fraca em pontos isolados. São José dos Campos, a mínima é de 15 graus e a máxima não passa dos 22 graus. Vamos conferir agora os programas inéditos que vão ao ar hoje, aqui pela TV Assembleia SP. Às 8h30 da noite, no programa Deputado em Ação, com a jornalista Carla Francisco, o deputado Roberto Engler, do PSDB, visita a região de Franca, município que fica a 400 quilômetros da capital paulista. Às 9 horas, no programa Assembleia Debate, a jornalista Silvia Garcia conversa com o deputado Marcos Martins, do PT. O tema: Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Eu espero vocês. Até lá.